Olá, bem-vindos ao quinto episódio de Os Meus Amigos. Vai ser o segundo episódio sobre história, que vai ser imediatamente a seguir ao primeiro, sendo que a história dá para muita coisa. E estávamos a falar sobre o Júlio César. O episódio da semana passada, portanto, foi sobre... ficamos mais ou menos na altura em que ele chegou a ser cônsul. E tu estavas... Podes recomeçar de onde deixaste, Helder, se te lembras desde a semana passada. Acho que me lembro. Lembras? Acho que sim. Então, como nós vimos, como na semana passada estávamos a falar, o Júlio César segue uma carreira política mais ou menos ortodoxa, no sentido em que chegou aos cargos no ano em que era suposto chegar, etc. Mas sempre rodeado de alguma polémica, porque ele sempre foi visto como um desestabilizador, um homem que não seguia, um convencido até, tipo, para mim, pessoalmente, era mais uma pessoa que estava consciente de que era um homem extraordinário e que, não sendo propriamente uma pessoa humilde, não tinha problemas em fazer ver isso aos outros. E isso, claro, que nunca traz muitos amigos às pessoas. É uma característica que não costuma ser muito bem-vindo. Exato. Pronto. Há uma série de histórias e, sei lá, até de anedotas sobre a vida de César, nomeadamente alguns anos antes de ele ser eleito cônsul, foi raptado por piratas enquanto viajava para a ilha de Rodo. Isso é verdade ou é tipo, não se sabe? Não, isto é verdade. Ele foi raptado por piratas, era uma coisa normal que acontecia, a pirataria era um problema. Não aqueles piratas de pedra de pau e tal, mas sempre houve piratas, não é? Sim. E então ele foi raptado. Os piratas tinham uma espécie de tabela pelo preço que exigiam às pessoas. Se fosses um senador romano, exigiam X. Se fosses um cônsul, exigiam Y. Se fosses um gajo normal, provavelmente ias ser vendido como escravo, porque ninguém queria pagar por ti. E então, pelo Júlio César oferecer, os piratas disseram que iam pedir 20 talentos. E ele disse que se recusava que pagassem 20 talentos por ele e que deviam pedir 50, porque ele era um tipo de caraças. E assim foi. Os piratas pediram 50. E ele foi resgatado, voltou lá e matou-os e crucificou-os. Que tinha sido uma promessa que ele lhes tinha feito, que assim que saísse lá, que voltava e que os matava. E assim foi. Há uma série de histórias acerca dele, mas o que importa é que na arena política a carreira dele foi com mais escândalo, menos escândalo, foi relativamente ortodoxa. Tentaram envolvê-lo numa conspiração política de outro patrício chamado Lúcio Sérgio Catilina, mas que nunca foi provado. O patrício sendo... Os patrícios são os nobres, são as famílias mais antigas de Roma. Mas pronto, o envolvimento na conspiração do Lúcio Sérgio nunca foi provado, embora ele existisse. E ele chegou ao cargo de cônsul depois de estabelecer uma aliança informal com os dois políticos, com os outros dois políticos mais influentes de Roma. Que eu comecei a falar há bocado, que era o Pompeu, que tinha sido um dos protegidos de Lúcio Cornélio Sulla e que tinha feito uma carreira militar extraordinária. É o Pompeu que eventualmente erradica, por exemplo, o problema dos piratas no mar Mediterrâneo. Num único verão, ele faz uma campanha... tipo uma polícia marítima? Uma coisa assim, sim. Ele no espaço de 3 ou 4 meses, acabou de vez com o problema da pirataria. Depois de ele ter feito essa campanha contra os piratas, fez outra campanha imediatamente a seguir contra os últimos resquícios do Império Seleucida na Síria e contra os últimos resquícios do Reino do Ponto na Ásia Menor. E quando volta para Roma,
quer que o Senado outorgue terras aos seus soldados, coisa que o Senado recusa. E, ao mesmo tempo, o outro político mais influente de Roma, que era o Marco Licínio Crasso, um dos homens mais ricos de Roma, se não realmente o mais rico, quer uma campanha militar, porque, como falamos na semana passada, a carreira militar e a carreira política estavam intrinsecamente ligadas em Roma. E tu festejares um triunfo, que era quando os teus soldados te aclamavam no campo de batalha como imperador, era o expoente máximo da carreira de um político romano, porque tu depois desfilavas em Roma, e era o mais próximo que um romano estaria da deificação, de ser transformado num deus. Tanto que, enquanto o general desfilava pelas ruas da cidade, havia um escravo que ia atrás dele, que lhe lembrava constantemente, que lhe dizia constantemente: lembra-te que és só um homem, lembra-te que és só um homem, lembra-te que és só um homem. A sério, fazia parte da tradição um gajo atrás de dizer isso. Sim. Que chato, já sei, caralho. Sim, devia acontecer. Pronto. Esses dois homens tinham vontades que o Senado não lhes permitia concretizar. O Pompeu queria a ratificação dos seus tratados e a doação de terras para os seus soldados, e o Marco Crasso queria uma campanha contra outro reino do Oriente, que era o reino dos Partos, que é hoje em dia onde está o Iraque, o Irão e uma parte da Síria. E também queria que o Senado retificasse uma série de contratos de impostos. Isto é só importante porque o Marco Crasso era uma espécie de representante da facção comercial de Roma no Senado. E quando essa facção lhe pediu que ele tratasse de um problema, ele não conseguiu e, portanto, foi perdendo reputação. E isso era mau para os negócios dele. E o César, antes de chegar a cônsul, comprometeu-se com esses dois outros políticos, com o Pompeu e com o Crasso, a resolver os problemas dele, desde que eles apoiassem as suas próprias ambições. A ligação dele ao Marco Crasso já vinha de antes, porque o Marco Crasso ter-lhe emprestado dinheiro para um dos cargos que ele teve quando era mais jovem, que era o cargo de edil, que estava associado a uma série de festas de Roma e não sei o quê. Mas a ligação ao Pompeu é mais recente. E quando é estabelecido esse triunvirato, que se chama o primeiro triunvirato, mas que não tem qualquer disposição legal, é apenas um acordo entre três homens, a filha do César, a única filha dele, aliás, o único filho legítimo que o César teve, casa-se com o Pompeu. Um casamento de conveniência, mas que pelos vistos foi um casamento feliz enquanto durou. César cumpre o seu ano de cônsul em Roma, consegue obter para os seus dois aliados aquilo que eles queriam, quer a ratificação dos contratos na Ásia, quer a ratificação dos tratados, e depois usa a influência desse seu triunvirato para obter o comando de 3 províncias, o que é uma coisa extraordinária, porque geralmente um governador só governava uma província. Ele primeiro conseguiu obter o comando de 2 províncias, que eram a Gália Transalpina e a Gália Cisalpina, ou seja, a parte onde hoje em dia é, por exemplo, Milão, era considerado parte da Gália. Ok. E a parte onde hoje em dia está a Marselha era a outra parte da Gália. Que era Transalpina. E depois, para eles. Sim, exato, que era a Gália Transalpina. E a Gália Cisalpina era a Gália que estava do outro lado dos Alpes, do lado italiano dos Alpes. E depois o governador da Ilíria, que é a zona onde está a Eslovénia e a parte sul da Áustria, e assim morre. E o comando é atribuído ao Júlio César também. E ele obtém não só 3 províncias para governar, como um número de soldados bastante alto. Usa os seus poderes, usa o seu próprio dinheiro para pagar a mais algumas legiões do seu próprio bolso e começa uma guerra que é justificada por ele como uma guerra defensiva, porque a guerra é travada primeiro contra os germanos que estavam mais uma vez a invadir a Gália, mas no fundo é uma guerra de conquista, que ao contrário daquilo que as pessoas pensam, ou se calhar pensam, eu não sei o que é que as pessoas pensam,
O Império Romano não é uma linha de expansão pá, tipo de propósito, isto é, a maioria das províncias que os romanos obtêm até esta data são obtidas em guerras defensivas, em que os romanos travam guerras quer para se defender a si, quer para defender os seus aliados, quer até por heranças. Recebem tipo de outros reis que preferem ver os seus reinos ficar sob o comando de Roma do que sob o comando dos seus inimigos. E então deixam os reinos de herança. As guerras agressivas, as guerras em que os romanos eram os agressores, eram mal vistas e condenadas até pelo Senado. E o César trava uma guerra de 8 anos contra os gauleses, em que os derrota definitivamente e anexa toda a Gália ao Império Romano. Hoje em dia seria uma guerra brutal, porque morrem cerca de 2 milhões de pessoas entre os combates e entre as cidades que são destruídas, a fome que é provocada pela guerra, etc. E acaba com a rendição do Vercingetorix, que era o homem que mandava. Exato. Mas era o líder dos resistentes, era como se fosse. Era mais ou menos, era uma espécie de Asterix real da Gália. Quando o Vercingetorix se rende, acaba as grandes campanhas na Gália, não acaba a guerra, porque depois ainda há mais 2 anos de pequenas campanhas e tal. O gajo ganha com cerco, não é? Ganha, sim. Uma das batalhas mais famosas da Antiguidade, que é o cerco de Alésia, em que os gauleses tentam fazer uma política de terra queimada, em que destroem as cidades e os campos, e destroem praticamente todas as cidades, exceto destroem algumas... as próprias cidades? Sim, algumas, sim. Para impedir que os romanos obtenham mantimentos. Imagina, a máquina de guerra romana era super eficiente, os soldados eram profissionais, eram treinados, enquanto que a máquina de guerra gaulesa era mais uma guerra tribal. Os gauleses não eram... Não. Os gauleses não eram um povo, ao contrário daquilo que parece no Asterix. É uma série de tribos que guerreavam-se umas às outras, porque a sociedade deles era assim que se obtinha prestígio e terras e riqueza, e não eram de todo uma entidade política singular. Eram, aliás, dezenas de tribos que interagiam umas com as outras. O Vercingetorix consegue, durante alguns anos, reunir sob o seu poder as maiores e as tribos mais importantes, exceto algumas que eram aliadas dos romanos, e combater os romanos assim, de uma forma mais à romana. Mas quando vê que não consegue derrotá-los em campo, exige aos povos gauleses que pratiquem uma política de terra queimada, em que o objetivo era impedir que os romanos que estavam longe da sua base de Itália de obter forragem, obter comida, apoio, etc. Mas isso não resulta, porque os gauleses queimam praticamente todas as cidades, exceto algumas das maiores, como Gregóvia, onde César também combate e sofre uma derrota, e depois Alésia. Em Alésia estava o Vercingetorix dentro da cidade, com cerca de 40 mil soldados, uma coisa assim, e a cidade é cercada e é circunvalada, ou seja, o César cerca a cidade com uma série de fortificações de madeira e de fossos, mas os gauleses conseguem enviar pedidos de ajuda e um exército de cerca de 200 mil homens é mandado ajudar Vercingetorix. Ou seja, o exército romano, que devia contar com cerca de 8 legiões, e uma legião tinha mais ou menos, se tivesse na sua força máxima, mais ou menos 6 mil homens, estava numa desvantagem de pelo menos 3-1. Então César manda circunvalar a parte de fora do seu próprio acampamento, ou seja, ele cria uma cintura de muralhas à volta de Alésia e outra à volta do seu próprio acampamento. E durante a batalha combate em 2 frentes. E quando o Vercingetorix e os seus aliados são derrotados, o rei dos gauleses, Vercingetorix, rende-se e acabam as grandes guerras na Gália.
Ele ainda fica na Gália mais 2 anos para acabar com a resistência, mas quando deixa a Gália, a província está pacificada e não há problemas lá, pelo menos durante alguns anos. Mas, ao mesmo tempo, acaba o seu estatuto legal que lhe dava a proteção que ele gozava. Ou seja, um político romano, enquanto fosse detentor de um cargo oficial, como o de cônsul ou como o de procônsul, que era o que o César era. Um procônsul era um governador que atuava em nome dos cônsules, e ele não podia ser processado nem chamado a responder pelas suas ações, porque estava imune. Mas depois podia. E o César receava, com razão, que os seus inimigos em Roma o quisessem processar e retirar-lhe o poder e o mérito daquilo que ele tinha feito. O triunvirato que ele tinha formado com o Pompeu e com o Crasso já não existia, porque o Marco Crasso morreu numa guerra contra os Partos e o Pompeu abandonou, aliando-se aos optímates, à facção dos nobres romanos. Ou melhor, depois de o casamento dele com a filha do César ter acabado, porque a filha do César morreu no parto. Foi o Crassus que morreu com Foi. ouro? Sim, foi. Estilo Game of Thrones? Sim. Ou ao contrário? Sim. Foi com ouro derretido pela goela abaixo, não foi assim uma cena? Sim, supostamente terá sido assim. O comandante dos Partos terá... O Crasso tinha a fama de ser um homem ganancioso. Também há assim uma série de histórias dele sobre a ganância dele, sobre o facto de ele ser avarento e tal. Pronto. Ou seja, no ano 50 a.C., 10 anos depois do César ter partido para a Gália para governar as Gálias e ter começado a sua guerra contra os gauleses, ele vê-se sem a proteção legal do seu cargo e acossado pelos seus inimigos. E, portanto, toma a decisão de atravessar o Rubicão, que era um riozito, que hoje em dia nem sequer se sabe bem onde é que é, que fazia a fronteira legal entre a Gália e a Itália, propriamente dita. E, portanto, torna-se um traidor. Abdica do seu estatuto legal e decide conquistar o poder pela força das armas em Roma. E consegue, porque os optímates em Roma não acreditam. Primeiro, que não acreditam que ele faça isso, porque apesar de ser um homem excêntrico, ele sempre tinha obedecido praticamente sempre às convenções e às leis da República, mas ele conquista o poder. Ou melhor, ele invade a Itália. E como o governo em Roma não tinha como se defender, decide fugir e evacuar para a Grécia. E então César toma a Itália praticamente sem qualquer luta nem derramamento de sangue. Imediatamente a partir do momento em que ele toma o poder, é nomeado cônsul, que era um dos pedidos que ele fez a Roma num dos seus ultimatos, foi que o deixassem concorrer ao consulado estando ausente, ou seja, in absentia em latim, era o termo que se utilizava. Um candidato ao consulado tinha sempre de apresentar a sua candidatura em pessoa dentro da cidade de Roma, exceto com uma dispensa do Senado que lhe foi recusada. Portanto, ele, entrando em Roma, iria automaticamente abdicar da sua autoridade e passava a ser um cidadão privado e logo sujeito a julgamentos, a acusações, etc. Quando ele chega a Roma depois da conquista, é nomeado cônsul. Mas porquê é que eles o iam atacar? Porquê é que eles iam julgá-lo? Porque não gostavam dele. Imagina, havia pessoas dentro do Senado, e não só, tipo fora também, que o acusavam de... Ele fez merda. Na perspectiva deles, sim. Acusavam-no, por exemplo, de crimes de guerra, de ter traído o estatuto de aliado de alguns povos na Gália, de usar o poder dele para subverter, para influenciar o poder, o curso dos acontecimentos em Roma, era verdade. Acusavam-no de suborno, de ter subornado os eleitores em algumas ocasiões, o que provavelmente também era verdade, embora isso fosse prática corrente em Roma e essa acusação seja um bocado hipócrita. Mas pronto.
Os motivos são esses. E, sobretudo, ele era um popular, era um inimigo dos optímates. E essa era a forma de que os romanos tinham de se combater entre si. Mais do que se assassinarem uns aos outros, até aí, essa era, sobretudo, a forma que eles tinham de combater. Era o processo, tipo, a acusação e depois a pessoa não era executada, era banida, era retirada a cidadania e o direito de fazer fogo, imaginem, 400 quilómetros à volta de Roma, ou seja, tinham de ir para o exílio, coisa que o César nunca aceitou. O direito Ele de fazer chega a Roma, fogo. fazer fogo era uma expressão, sim, era uma expressão como quem diz, tipo, não podes estar a menos de 400 quilómetros de Roma, por exemplo. Ok. Yeah. Então, César chega a Roma, conquista o poder praticamente sem derramamento de sangue, porque não há tropas em Itália que se lhe oponham, mas depois, para de facto consolidar a sua posição, trava uma série de batalhas. Primeiro vai para a Espanha, onde derrota o exército pompeiano que lá estava, e depois volta para a Itália e embarca para a Grécia, onde há uma campanha bastante atribulada, em que o César estava em desvantagem numérica e com uma linha de abastecimento bastante fraca, mas que na batalha decisiva, que é a Batalha de Farsala, derrota as forças do Senado, as forças pompeianas, como lhe queiras chamar, e de facto acaba por conquistar definitivamente o poder, porque a partir daí deixa de haver uma oposição séria. O Pompeu, que era o líder dos optímates, foge para o Egito. Diz? Da tua ligação cortou um bocadinho. Deixa de haver oposição. Deixa de haver uma oposição real, ou seja, uma oposição que tenha a força das armas para se lhe opor. O Pompeu, que era o líder dos optímates, ou pelo menos o general, foge para o Egito, onde é morto. O faraó do Egito, aliás, o rei do Egito, porque eu acho que esse rei não era faraó, mata-o quando ele lá chega, porque acha que o César vai ficar muito contente com isso, porque basicamente ele está a matar uns rivais dele, mas o César não fica nada contente quando lá chega. Pelo contrário, ele ordena que lhe entreguem as pessoas que fizeram aquilo e mata-as, e depois favorece a Cleópatra, que era irmã do rei, na luta dela pelo trono. César fica cerca de 2 anos no Egito e derrota as forças egípcias a favor da Cleópatra, e é nessa altura que surge a tal lenda da Cleópatra a vir no tapete, enrolada num tapete, o facto dela o ter seduzido, etc, etc. Cleópatra é uma personagem interessantíssima, falar nisso. Para o próximo. Exato, para o próximo. Bem, depois do tempo que ele passa no Egito, as coisas pioram um pouco para ele, porque os inimigos dele ganham outra vez alguma força. E ele depois tem de fazer campanhas em África e outra vez em Espanha, mas antes disso, quando sai do Egito, há uma revolução, ou melhor, há uma invasão da Ásia Menor, em que nessa guerra rápida que ele trava, surge aquela expressão, o Veni Vidi Vici. Sabes qual é? Chegou, ouviu e venceu. Exatamente, porque de facto o César chega lá e ganha uma vitória tão rápida que supostamente terá escrito uma carta para um dos seus amigos em que dizia isso, Veni Vidi Vici. Okay. Cheguei, vi e venci, porque foi travada no espaço de uns poucos meses. Entretanto, em Roma, o César tinha sido primeiro nomeado cônsul, depois tinha sido nomeado ditador, mas ele só esteve no cargo de ditador cerca de 11 dias e depois abdicou do cargo, organizou eleições, claro que não eram eleições livres, eram eleições com os candidatos que ele próprio indicava, ele foi travar as suas campanhas e quando voltou depois de derrotar os egípcios, é nomeado novamente ditador. Mas quando volta da sua última campanha, ele é nomeado ditador durante 10 anos. E isso leva
leva a que as pessoas que já estavam, os nobres que ainda sobravam em Roma, os políticos que ainda sobravam em Roma, que já estavam de certa forma de pé atrás, comecem a pensar nele ainda mais como um novo Sula, um homem agarrado ao poder e um tirano que não fosse nunca mais largar o poder. E começa-se a gerar uma conspiração contra o César, nomeadamente comandada por dois homens, um deles é bastante famoso, que é o Bruto, e outro menos famoso, mas não é menos importante, que é o Caio Cássio. Ambos eles O eram Bruto não homens. era sobrinho do César, assim uma coisa. Não, Não. não era relacionado com ele. Há uma certa confusão nisso, porque o César era amante, ou melhor, sim, o César era amante da mãe do Bruto. O Oh, ok. romance deles Mas ele conhecia-o desde criança, assim, uma merda, né? exato, sim, cresceu Ok. desde criança, porque o Bruto tinha estado prometido, tinha tido um noivado com a sua filha, desde que ele era uma criança, e portanto o Bruto era mais velho do que a Júlia, que era a filha dele, de César, mas não muito mais velho, 6 anos, uma coisa assim, então sim, eles conheciam-se desde que praticamente o Bruto era uma criança. E até, pá, dizia-se que seria seu filho e tal, mas isso não é viável, porque na altura em que o Bruto nasce, o César ainda era um jovem, e a Servília, que era a amante de César e mãe do Bruto, era uma mulher de cerca de 10 anos, ou uma coisa assim, mais velha do que o César. Mas é um romance interessante, porque César era um mulherengo. Uma das suas formas de humilhar os seus rivais políticos era justamente seduzir as mulheres deles e, pá, a falta de um termo melhor, Isso. encorná-los. Ok, Depois célebre. podes censurar se quiseres. Não, acho que não. Ok. Um, no entanto, o romance com a Servília durou muitos e largos anos. Foi, de facto, talvez o grande amor da vida de César, suponho eu, visto que os outros casamentos dele, exceto o primeiro, terão sido apenas por conveniência política. Ele foi casado oficialmente 3 vezes. O Caio Cássio e o Bruto, que conspiram para matar o César, tinham sido homens que tinham apoiado Pompeu durante a Guerra Civil. Mas o César, ao contrário do Caio Mário antes e do Lúcio Cornélio Sina, foi sempre misericordioso no sentido em que não matou nem proscreveu ninguém que se tivesse oposto a ele. Aquilo que ele dizia aos seus adversários era que não os encarava como inimigos, encarava-os como adversários políticos, que o tinham levado a tomar uma atitude extrema como a de marchar sobre Roma, mas que queria que eles voltassem e que assumissem o lugar proeminente que tinham antes na sociedade. E realmente praticamente todas as pessoas que se opuseram ao César, mas que se arrependeram e lhe pediram perdão, no fundo, foram perdoadas. As exceções são poucas e, sinceramente, eu não me lembro de ninguém que ele tenha realmente mandado matar, mas houve vários que morreram, quer suicidando-se, quer porque foram mortos em batalhas. O resto dos conspiradores, não eram só 2 pessoas, eram um grupo de cerca de 60, uma coisa assim, embora só cerca de 20 é que tenham consumado o ato, eram uma mistura de outros nobres mais obscuros, pessoas menos conhecidas e até um pouco à margem da sociedade, e também alguns ex-apoiantes de César, ou seja, pessoas que tinham subido na vida à custa dele e que, no fundo, deviam tipo o estatuto que tinham e a riqueza que tinham até ao César. Não sabe exatamente porquê que, que o fizeram, que conspiraram contra ele para matar. O Bruto terá tê-lo-á feito porque ele é o descendente direto do fundador da República Romana. O último rei de Roma foi deposto por um bisavô do Bruto. Isso é que é rancor mesmo intergeracional ao máximo. Yeah. Os romanos tinham um pavor à monarquia e aos tiranos. Então, quando se começou a falar de que o César podia ter o desejo de ser rei,
isso é lixado. Era Só não lixado curtiu. pelos romanos. Não curtiu nada mesmo. E então fez-se a conspiração para matar o César, porque assim, morrendo o tirano, a República seria restaurada. Que não foi, obviamente, como nós sabemos, hoje em dia não foi. Aliás, a seguir ao assassinato do César, a República Romana degenerou rapidamente para um tipo de... Império. Sim, para o Império, vá. O seu sucessor, o seu herdeiro, foi o primeiro imperador de Roma, embora ele nunca tivesse utilizado esse título. E a partir daí nunca mais a República voltou. Mas então a diferença entre um império e uma república era... Ambos tinham sobre o seu domínio povos diferentes, Sim. mas era mais a nível de como se executava a liderança, não é? O poder que o cônsul tinha versus o poder que um imperador tinha. Mas em termos práticos, para quem estava na Gália ou assim, era igual. Era a mesma coisa, basicamente. Na República, os cargos políticos tinham uma série de controlos, eram postos em xeque uns pelos outros. Depois, durante o Império, não, porque o imperador de facto tinha o poder supremo e governava. Esse título, isso também dava para falar durante muito tempo, mas o título de império e de imperador vem da palavra imperium, que representava a autoridade, e de imperator, que era basicamente um general. Uma das coisas que leva ao declínio da República Romana é o facto de, como nós já falamos, o auge da carreira política de alguém ser a celebração do triunfo. E para isso eles tinham de ser declarados imperatores no campo de batalha pelas tropas. Só as tropas é que podiam dar o direito à celebração de um triunfo. Então o César Augusto, quando sobe ao poder, para evitar que outras pessoas quisessem ter essa ambição, proíbe todos os outros generais de Roma, exceto os da sua família, de celebrar triunfos. Então o termo imperator passa a ser associado só ao imperador, ou seja, ao César Augusto e à família dele, e eventualmente passa de designar um general vitorioso no campo de batalha para o governador, para o líder de Roma. Ok. Muito bem, meu. Olha, obrigado pela esta tua hora dividida de episódios acerca da vida do César. Acho que para a próxima, sim, podíamos falar da Cleópatra, ou se calhar da expansão árabe, não sei se é uma cena que tu tenhas aí. Podia ser. Também acho que é uma cena. Da expansão árabe eu tinha de refrescar, assim. Pá, o César tenho bastante presente porque é um personagem que eu gosto e que já li muitas coisas sobre ele e tal. Parece que não, mas é um personagem do caraças. Ótimo, então olha, vamos fazer ricos para a próxima. Okay. Olha, obrigado. De nada. Em casa, pessoal, como já perceberam, isto é apenas o 5º episódio, portanto é um programa que ainda está ainda bastante na sua fase incipiente. Se curtirem este tipo de conteúdo, o mínimo que podem fazer é partilhar nas vossas redes sociais. Eu não sei muito bem de quanto tempo é que isto vai dar e no que é que isto vai dar, mas pode ser que dê alguma coisa, e se der alguma coisa será com o vosso contributo, certamente. Agora vemos para a semana. Tchau, tchau.